Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Não sei que horário vocês estarão assistindo esse vídeo, então qualquer um dos cumprimentos está valendo. Esse vídeo aqui vai ser um primeiro de uma série de 4 vídeos que eu vou falar sobre equilíbrio químico. Tá? No primeiro desse vídeo, que é este, eu vou falar sobre a introdução ao conceito de equilíbrio químico, o que é equilíbrio químico. E nos outros 3 demais, eu vou falar sobre uma situação específica, que é o deslocamento de equilíbrio químico. Também que vocês vão encontrar aí como o nome de princípio de Le Chatelier. Tá? Em cada um dos 3 vídeos seguintes, eu vou dar ênfase a um efeito. O primeiro deles, efeito da concentração, o segundo, efeito da temperatura e o último, o efeito da pressão. Mas vamos ao nosso primeiro vídeo, que é o vídeo em que eu vou tratar do conceito de equilíbrio químico. Mas antes de falar de equilíbrio químico, a gente tem que falar do fato de algumas reações químicas serem reversíveis. Como assim reversível? Quando a gente queima um papel, dificilmente a gente consegue transformar cinzas e fumaça novamente em papel. Portanto, essa é uma reação química irreversível. Agora, nem todas as reações químicas são irreversíveis. Eu tenho uma foto aqui nesse slide que é de uma lente transition. A lente transition, quando você está no claro, ela fica escura. Quando você está num ambiente de sombra, ela fica transparente. Voltou para o ambiente de muita luz, ela fica escura. Voltou para um ambiente de pouca luz, ela fica transparente. Esse efeito da lente transition de variar entre o transparente e o escuro é um efeito reversível. Essa reação química que acontece na lente é reversível. Eu tenho uma outra foto aí que é de um objeto chamado galinho do tempo. Antigamente era comum encontrar esses objetos em feiras de artesanato, etc. Essas feiras que vendem muitos badulaquezinhos, né? Era fácil encontrar esse objeto. O interessante desse objeto é que sua cor transita entre o azul e o rosa dependendo da umidade do ar. Então, num dia úmido, ele tem uma cor. Ficou seco, ele adquire outra cor. Ficou úmido de novo, ele volta para aquela cor. Então, os pigmentos que estão na superfície desse galinho do tempo, eles entre si têm uma reação que é reversível, tá? Quando eu estou dando essa aula sobre equilíbrio químico em sala de aula, os estudantes costumam me dar outros exemplos. Muitos citam, por exemplo, alguns carrinhos Hot Wheels e algumas bonecas Barbie que, ao entrar em contato com água quente ou água fria, eles adquirem cores diferentes dependendo da temperatura da água. Tá? Então, o processo, a reação química que acontece na superfície desses 2 brinquedos é uma reação química reversível. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um link mostrando essa mudança de cor de carrinhos Hot Wheels, ok? Agora, a gente acabou de concluir que tem algumas reações químicas que são reversíveis. Se as reações químicas são reversíveis, se uma reação química é reversível, quando eu representar ela na forma de uma equação, eu tenho que conseguir representar que ela é reversível. É para isto que existe a seta dupla. Tá? Então, toda vez que você vê uma equação química escrita com uma seta dupla e não com uma seta comum, o autor, quem escreveu aquela equação química, quis deixar bem claro que aquela reação química
é reversível, tá bom? Aí uma questão de nomenclatura, a reação química no sentido em que a gente escreve, da esquerda para a direita, é a reação direta. E no sentido contrário que a gente escreve, é chamado de reação indireta, ou também pode ser chamada de reação inversa. Então, nessa equação aqui que eu escrevi genericamente, lente clara virar lente escura é a reação direta. Já lente escura virar lente clara é a reação indireta. Agora, uma questão interessante sobre as reações químicas reversíveis é que elas nunca param de acontecer. Sempre a reação direta e a reação indireta, elas estão acontecendo sempre e simultaneamente. Tá? Mas você vai me perguntar, se está acontecendo reação química lá, por exemplo, na superfície do galinho de tempo, por que durante um certo tempo eu não vejo nenhuma alteração de cor nem nada? Nesse momento em que nenhuma alteração acontece, é porque, apesar das reações químicas estarem acontecendo, elas atingiram um estado chamado de equilíbrio químico. Tá? Mas aí você vai me perguntar, como assim atingir equilíbrio, mas está tendo ação, está tendo reação química? É possível você ter um equilíbrio mesmo você tendo ações acontecendo. Uma analogia que eu faço é uma pessoa sobre uma esteira. Você pode estar em equilíbrio de posição mesmo você e a esteira estando executando uma ação, desde que você e a esteira tenham a mesma velocidade. No vídeo que eu trouxe para descontrair nesse slide, a pessoa sai desse equilíbrio de posição porque ela e a esteira, em um certo momento, ficam em velocidades diferentes. Tá, mas eu fiz essa analogia e o que seria o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é quando as reações direta e indireta têm a mesma velocidade. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu tenho um gráfico de velocidade das reações em função do tempo. Quando as duas reações têm a mesma velocidade, é quando o sistema atingiu o estado chamado de equilíbrio químico. Então, por exemplo, nesse gráfico, a partir do tempo 5 é que a reação atingiu o equilíbrio químico. Tá. Então, equilíbrio químico é quando reação direta e reação indireta possuem a mesma velocidade. Mas em que isso implica? Se reação direta e reação indireta possuem a mesma velocidade, todas as substâncias que participam da reação vão estar sumindo e aparecendo numa mesma taxa, numa mesma velocidade. Isso vai implicar em que, no chamado estado de equilíbrio químico, a concentração de todas as substâncias que participam da reação vão se tornar constantes. Mas tomem cuidado, constante não significa igual. Constante significa que as coisas param de variar, ou seja, a concentração de reagentes e produtos, a concentração de todas as substâncias que participam da reação param de variar. Então, você pode atingir o equilíbrio químico com mais reagentes do que produtos, como mostra o gráfico 1, com mais produtos do que reagentes, como mostra o gráfico 2, ou por uma coincidência incrível,
com a mesma quantidade dos 2, como mostra o gráfico 3. Mas isso é o mais raro. Mas é importante deixar bem claro que o que importa é as concentrações se tornarem constantes. O que é constante? Nem aumentar, nem diminuir. Então, em todos os gráficos aqui, o equilíbrio só é atingido a partir do tempo chamado de TE. Por quê? A partir de TE, as concentrações de reagentes e produtos não aumenta nem diminui, é constante. Antes de TE, você tinha concentração de reagente diminuindo e de produto aumentando, então não tinha equilíbrio. Tá? Agora, eu falei que o equilíbrio pode ser alcançado com mais reagente do que produto, com mais produto do que reagente, com eles em quantidade igual. O que vai determinar isso? O que vai determinar isso é alguma condição que pode reger esse equilíbrio. No caso da lei de transition, luz. No caso do brinquedinho Hot Wheels, temperatura. No caso de um indicador ácido-base, por exemplo, a concentração de ácido de base. Tá? Alguma outra reação pode ser pressão. Tá? O objetivo das nossas próximas aulas vai ser entender esse fator, que a gente chama de deslocamento de equilíbrio químico. Tá? E em cada um dos 3 próximos vídeos que eu vou gravar, a gente vai entender um efeito diferente. Tá? Então, até a nossa próxima aula. Quem gostou aí da aula, favor se inscrever para quando a gente carregar mais vídeos, publicar mais vídeos, você receber a notificação aí do canal que um novo vídeo foi postado. Muito obrigado, até a próxima.